corrupção. Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 14, verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, nós vemos nesse texto bíblico aqui, desse salmo, que é um salmo de Davi, que mostra Deus olhando lá do céu, olhando para a terra. E quando ele olha para os homens, aqui vê que Deus enxerga que todos se corromperam, que não há nenhum sequer que faça o bem. E isso, aos nossos ouvidos, ou quando a gente lê isso, parece estranho, mas esses versos aqui, eles falam de uma doutrina, de um ensinamento elementar e básico da Bíblia Sagrada, que se chama depravação total. Ou seja, quando houve o pecado original lá em Adão, quando ele desobedeceu a Deus pela primeira vez, o homem que foi originalmente criado bom, perfeito, santo por Deus, depois da primeira desobediência, houve uma corrupção nele. E aí o seu coração, que antes tinha um desejo bom, vontades boas, alinhadas com a vontade de Deus, agora esse coração ele se inclina totalmente para o mal e para o pecado. E aí nesse momento que muda os sentimentos dentro do coração do homem, aí entra ira, entra inveja, ciúmes, e a gente vê isso claramente nos filhos de Adão, em que Caim matou Abel porque teve ciúmes e inveja dele. E aí nós vemos as disputas, tantas outras coisas, as pessoas que cobiçam e têm um desejo desenfreado por pessoas que não é sua esposa, no caso das mulheres, por homens que não são seus maridos, e uma série de outras coisas, egoísmo. Então tudo isso mudou dentro do coração do homem a partir do pecado original de Adão. Então, quando Deus olha do céu agora, quando ele olha para os homens, ele vê que todos se corromperam. E o que é a corrupção? Corrupção é depravação. É quando aquilo que foi feito de forma original e íntegra é adulterada, é modificada. E nessa mudança há uma corrupção, é uma mudança para pior. E foi isso que aconteceu com o homem. O homem que era perfeito, pleno, santo, ele mudou para pior depois que o pecado entrou no mundo e entrou no coração de todos. Porque a Bíblia mostra em Romanos que o pecado entrou no mundo por um homem, que era Adão. Ele era a matriz. E agora, a partir do momento que ele passa a reproduzir, ele não reproduz mais os seres humanos, os seus filhos, como ele originalmente era, que era perfeito, santo, puro. Mas agora, na sua reprodução, ele reproduz agora da maneira como ele é, da espécie e da forma como ele é, porque agora ele é pecador. E todos que nascem agora são pecadores. Então, na depravação total, mostra que o homem ele caiu totalmente, suas vontades foram modificadas, seus pensamentos foram modificados, a gente se separou de Deus completamente. E é por isso que todos nós, sem exceção, precisamos de resgate. E quando Deus olha para as nossas ações, Deus não vê um bem pleno e total feito por nós, porque a bondade ela é fruto do Espírito Santo. A bondade plena ela só é feita através de Deus em nós. Nós sem Deus não conseguimos produzir um bem perfeito, pleno e total. Jesus falou na sua época, dizendo diante dos apóstolos, ele disse para os apóstolos assim: se vocês, sendo maus, dão bons presentes para os filhos de vocês, quanto mais o meu Pai que está no céu está disposto a dar o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Jesus estava ali falando com, entre aspas, as melhores pessoas do mundo, que eram os apóstolos. Jesus olhou nos olhos deles e disse: se vocês sendo maus. Então, em outro momento também, Jesus disse assim, não há nenhum que seja bom, só há um que é bom, que é Deus. Então ele mostra claramente que de fato todos os homens eles se corromperam, se tornaram maus a partir do pecado original de Adão. É óbvio que nós todos, não somos tão maus como poderíamos ser em relação à crueldade. Nós sabemos que há distinção entre uns e outros. Alguns são criminosos, outros são cidadãos de bem. Mas essa bondade, eu estou falando da bondade plena aos olhos de Deus, um bem espiritual. Isso só pode acontecer depois
que agora o nosso representante não é apenas Adão, mas é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos de todo o passado de falhas, nos arrependemos de uma vida em que nós não procuramos fazer a vontade de Deus que está na sua palavra, não nos rendemos a Ele, nos arrependemos de tudo isso, e quando nós entregamos a nossa vida a Deus e cremos no Senhor Jesus Cristo, agora o Adão que nos representa é o último Adão, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, esse último Adão agora é Jesus Cristo. Então agora nós nascemos de novo. O primeiro nascimento foi a partir de Adão, onde nós nascemos maus e pecadores. Mas agora o novo nascimento nós nascemos a partir da fé em Cristo. E é esse Adão agora que nos representa diante de Deus, Jesus Cristo. E aí quando Deus olha para nós através de Jesus Cristo, aí ele consegue ver o bem naquilo que fazemos. E são essas obras que são feitas em Cristo, através da fé em Cristo, são essas obras que serão recompensadas lá no final, no dia do juízo. E que Deus possa nos receber nesse grande dia e nos galardoar, nos recompensar pelas boas obras que faremos através da fé em Cristo. Então isso é corrupção. A corrupção, nós estamos acostumados apenas a desgostar dela pela corrupção política. Mas nós precisamos ficar muito mais atentos àquilo que está ao nosso alcance, que é a corrupção no nosso coração. Sonde o seu coração, sonde os seus pensamentos, o que você sente acerca das outras pessoas, o que você pensa acerca de outras pessoas, e confesse diante de Deus, peça para Ele transformar o teu coração. Diga para Ele que o seu coração é corrupto e que agora você quer, assim como Davi orou no Salmo 51, diga para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E sustenta em mim um espírito voluntário para fazer a vontade do Senhor, um espírito que quer te agradar. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa era a mensagem de hoje, corrupção. Peço que você compartilhe com seus contatos, curta esse vídeo, ative o sino de notificações para ser avisado sempre que sair um conteúdo novo. Peço também que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Vou deixar no link da descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Venha estudar conosco, amplie o seu conhecimento bíblico e amplie a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.